Fala galera, tudo tranquilo? Bom, para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Thiago Santangelo e tô aqui para ajudar você a tirar todas as suas dúvidas. Vem comigo! Bom galera, essa videoaula está relacionada ao assunto hidrocarbonetos. Na realidade, para quem caiu aqui de paraquedas, se liga. Eu já gravei uma videoaula que eu chamei de hidrocarbonetos parte 1. Nesse outro vídeo, a gente falou sobre classificações dos hidrocarbonetos, fórmulas gerais dos hidrocarbonetos e também abordamos o princípio básico de nomenclatura. Neste vídeo, a gente vai fazer o complemento. O que está faltando para fechar o assunto hidrocarbonetos? Está faltando a gente falar dos principais substituintes orgânicos, que a gente chama de ramificações. Está faltando também falar sobre a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados. E esse é o tema do vídeo. Vamos lá? Sem enrolação? Simbora! Bom, galera, e o que são os tais radicais orgânicos? Se liga aqui. Para eu formar um radical orgânico, eu preciso pegar um composto, um hidrocarboneto, e promover o rompimento de uma ligação CH. A gente chama esse rompimento de cisão homolítica. O que é isso? É uma quebra igual da ligação, onde cada elemento químico vai ficar com seu elétron desemparelhado. Daí se formam dois radicais. E quando eu pego um desses radicais, que é o radical orgânico, e conecto a uma cadeia carbônica, esse radical ele passa a se chamar substituinte ou substituinte orgânico. Então tá aqui, ó, vou exemplificar para vocês a formação de dois radicais, o radical metil e o radical etil. Dá uma olhadinha aqui primeiro, ó. Para eu formar o radical metil, eu vou pegar o metano e vou promover a cisão homolítica de uma ligação CH. Então tá aqui, ó, vou quebrar aqui essa ligação CH. Quando eu quebro essa ligação, o carbono fica com um elétron e o hidrogênio fica com outro. Então, a parte que tem o carbono é o que a gente chama de radical carbônico, é o CH3, onde o carbono vai ter um elétron ali desemparelhado. E quando esse CH3 estiver pendurado numa cadeia, a gente chama de substituinte. Tranquilo? Deu para pegar? Bom, e no caso do etil, hein? É o mesmo raciocínio, gente. Eu vou pegar o etano, vou promover a cisão homolítica de uma ligação CH, o hidrogênio fica com um elétron e o carbono que anteriormente se encontrava ligado a esse hidrogênio também fica com um elétron. Pronto, gerei esse radical, cujo nome é etil. E da onde veio o nome metil, etil? Veio das cadeias carbônicas que originaram esses substituintes, esses radicais. Se liga aqui, é só você pegar o prefixo, que indica aí a quantidade de átomos de carbono, e acrescentar a terminação -il. Vamos lá, vamos avançar que agora eu vou te apresentar vários radicais. Então tá aí, ó. Tiago, o que são essas estruturas aí em vermelho? São os substituintes, tá, galera? São os radicais orgânicos que eu vou te apresentar e a partir de agora você vai aprender a reconhecer e a nomear esses substituintes. Poxa, professor, mas é muita coisa. Gente, tem mais, tá? Esses aqui são só os principais. E se liga na dica, ó. Mais uma vez, como é que eu dou nome para esses substituintes? Prefixo, que diz para a gente o total de carbonos, mais a terminação -il. Lembrando que na videoaula anterior, na videoaula de hidrocarbonetos parte 1, eu vou deixar aqui no card o link para esse vídeo anterior. Eu acho que vale a pena vocês darem uma conferida na aula anterior a essa. Bom, então, vamos lá. Vamos aprender a dar nome para esses substituintes. Olha, o que está em preto seria a cadeia carbônica principal e o que está em vermelho são os chamados substituintes ou radicais. Então, vamos lá. Como é que eu faço para dar nome? Ó, vamos pegar primeiro esse substituinte aqui, ó. Perceba que só tem um carbono. E se ele só tem um carbono, eu vou pegar o prefixo indicativo de um carbono
e acrescentar a terminação -il. Então, esse substituinte, o CH3, é aquele cujo nome é metil. E por analogia, se eu vier aqui para baixo, ó, esse outro substituinte aqui embaixo, ele tem 2 carbonos. Então, o nome não pode ser metil. O nome será qual? Etil. Afinal de contas, et é o prefixo que sinaliza 2 carbonos na estrutura. Subindo, vem para cá agora. Não são 3 carbonos? Maravilha. Qual o prefixo que indica 3? Prop. Prop mais -il, propil. Pô, Tiago, por enquanto tá tranquilão, muito fácil. Mas vai complicar um pouquinho, tá? Vamos continuar. Vem aqui para baixo agora, ó. 1, 2, 3, 4. 4 carbonos, qual é o prefixo? Prefixo but. But mais -il, butil. Muito bem. Avançando. Quando eu venho para cá, eu percebo um problema. Aqui eu também tenho 4 carbonos. Vê se não. Ó, 1, 2, 3, 4. Na estrutura ao lado, eu também tenho 4 carbonos. Olha, 1, 2, 3, 4. Esse é o terceiro substituinte que eu te apresento com 4 carbonos. O primeiro foi o butil, que tem 4. O segundo foi esse aqui. Esse aqui foi o terceiro. E tem mais um aqui embaixo. Ó. Deixa eu destacar aqui. Ó. Também temos aqui o total de 4 átomos de carbono. Ô, Tiago, mas e aí? O nome vai ser igual? Claro que não, né? Cada substituinte tem que ter o seu nome, pois, afinal de contas, são substituintes diferentes. Tem uma semelhança, que é o total de carbonos, mas são substituintes diferentes. E aí, como é que eu faço para dar o nome? Bom, deixa eu apagar aqui e vamos focar nesse substituinte aqui, galera. Perceba, a gente tem 4 átomos de carbono. E desses 4 átomos de carbono, qual é o carbono? Qual seria o carbono mais importante? É esse que está sombreado em verde. Por que ele é o carbono mais importante? Porque é ele que eu vou conectar à cadeia principal. E perceba, a classificação dele é terciário, não é? Afinal de contas, ele está ligado a 1, 2, mais ao carbono da cadeia principal. Esse carbono que eu sombreei de verde, ele é um carbono terciário. Porém, antes de se ligar à cadeia principal, então faz o seguinte, esqueça essa ligação aqui. Antes dele se ligar à cadeia principal, ele não era secundário? Então o nome desse radical é sec-butil ou S-butil. Butil porque são 4 carbonos e sec porque é o carbono secundário desse substituinte que vai se ligar à cadeia principal. E aí sim, após se ligar à cadeia principal, ele deixa de ser um carbono secundário e se torna um carbono terciário. Tudo bem? Bom, fazendo essa analogia, vem para cá. Aqui a gente também tem um total de 4 carbonos. Qual é o carbono do substituinte? Esse aqui. Porque é ele que vai se ligar à cadeia principal. E perceba, ele é quaternário. Ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Mas antes de se ligar à cadeia principal, ele não era terciário? Então, por analogia ao sec-butil, como ficaria o nome desse aqui? Terc-butil. Da onde veio o terc? O terc veio de terciário, beleza? Eu posso chamá-lo de terc-butil ou ainda de T-butil, T de terciário. Continuando. Aqui embaixo, eu também tenho um total de 4 carbonos no substituinte. Só que aqui eu tenho um detalhezinho diferente, que até agora eu não havia comentado com vocês.
Galera, o meu ponto forte definitivamente não é desenho, tá? Então eu vou fazer aqui uma brincadeira, uma analogia, mas é só para facilitar a sua memorização. Imagina isso aqui, ó. Isso aqui é uma espinha de peixe. Isso aqui era para ser a cauda do peixe ou o rabo do peixe. Tranquilo? Por que eu estou fazendo isso? Sempre que o substituinte tiver esse formato aqui de rabo de peixe, a gente diz que é o radical iso. E aí pode ser o isopropil, o isobutil, o isopentil, vai depender da quantidade total de carbonos que eu tiver na estrutura. Mas o iso é sempre que o radical, sempre que o substituinte tiver esse formato aqui de rabo de peixe. Vê se não é exatamente isso que a gente observa aqui. É ou não é o rabo de peixe? Então é o radical iso. Iso o quê? Não são 3 carbonos? Isopropil. Agora, vamos olhar para esse aqui. Fala aí. Aqui a gente também não tem esse formato de rabo de peixe? Então a gente também tem o radical iso. Só que agora com quantos carbonos? 4. Então se com 3 forma o isopropil, com 4 carbonos vai formar o isobutil. Vamos lá, que ainda tem bastante substituinte para a gente falar. Em relação a esses outros dois que sobraram, ó, 2 carbonos. Ué, Tiago, 2 carbonos não seria o etil? Seria, mas aí tem dupla, né? Etil são 2 carbonos no substituinte, mas só com ligações saturadas. Nesse caso, a gente chama esse substituinte, nesse caso, a gente chama esse substituinte de vinil ou etenil. Vou colocar o nome aqui, vinil. E nesse outro que sobrou aqui em cima, ó, qual seria o nome? Propil? Não, por conta da dupla. A gente pode chamá-lo de propenil ou ainda de alil. Fechamos? Então, nesse slide, fechamos? Então, nesse slide, eu te apresentei os principais substituintes que não formam estruturas cíclicas. Falamos de metil, etil, propil, butil, isopropil, isobutil, secbutil, tercbutil, vinil, alil. E agora eu vou passar para os outros substituintes que têm estruturas cíclicas. Mais precisamente, estruturas aromáticas. Vamos lá, vamos ver. Olha aí, ó. Ô, Tiago, tem isso aqui tudo? Tem, galera. Lembrando, esses são os principais. Então, ó, rapidamente, quando você tem o benzeno ligado diretamente à cadeia carbônica, esse radical é chamado de fenil. Então, esse primeiro substituinte aqui é o substituinte fenil. Quando eu comparo com esse aqui ao lado, eu percebo que eles são muito semelhantes, porém com uma diferença fundamental. Perceba que no fenil, o anel benzênico está ligado diretamente à cadeia. Nesse caso aqui ao lado, não. Quem está ligado à cadeia é esse carbono que eu sombreei de verde. Moral da história. Nesse outro substituinte, entre o anel benzênico e a cadeia principal, existe um CH2, existe um carbono. E quando isso acontecer, galera, o nome não é fenil. O nome é benzil. Então, esse segundo substituinte é o radical benzil, tá? Avançando, eu tenho outros 3 exemplos aí de substituintes aromáticos. E o que muda entre eles, pessoal? O que muda entre eles é a posição desse CH3 aqui, ó, que pode estar em posição oposta à cadeia principal. E aí o nome desse substituinte
é para-toluil. Mas a gente ainda tem outras duas variações. O meta-toluil, que é esse que está aqui embaixo, e o ortotoluil, ou o-toluil, que é esse que está aqui em cima. No final dessa videoaula, eu vou falar com vocês o que significa esse orto, meta e para, e vai ficar mais fácil de vocês compreenderem esses três outros substituintes, tá? Agora, de todos os substituintes aromáticos, os que caem com mais frequência no vestibular são os substituintes fenil e benzil. Esses dois aqui, disparados, são os mais importantes. Beleza? Vamos avançar? Bom, galera, a partir de agora eu vou te apresentar todas as regrinhas de nomenclatura para que você consiga nomear um hidrocarboneto ramificado, independentemente de ser um alcano, um alceno, um alcino, um alcadieno, um ciclano, um cicleno. E no final a gente vai falar também dos aromáticos ramificados, beleza? Então vamos embora. São poucas regrinhas e são regrinhas que vão se repetir para todos esses tipos de hidrocarbonetos. Então se liga, regra número 1. Eu preciso identificar a cadeia principal. Como o próprio nome diz, cadeia principal é a cadeia mais importante da minha estrutura. Será que a cadeia mais importante é a maior sequência de carbonos ou a menor? A maior, né? Então a cadeia principal é sempre a maior sequência possível de átomos de carbono, sempre caminhando de ponta a ponta. Outra coisa, se pintar ligação dupla, se pintar ligação tripla, isso é algo muito importante. Tanto é que vai definir se é um alcano, se é um alceno, se é um alcino. Moral da história, se tiver dupla, se tiver tripla, a dupla ou a tripla tem que estar na cadeia o quê? Principal. Ok? Poxa, professor, eu peguei aqui duas possibilidades de cadeia que empataram com a quantidade máxima possível. Qual que eu vou escolher? Tá aqui, galera, em caso de empate, eu sempre vou optar pela cadeia que fornecer o maior número de ramificações, beleza? Não esquece dessa dica não, muito importante. Se rolar um empate na hora de você escolher a cadeia principal, você deverá optar sempre pela cadeia mais ramificada. Regra número 2. Numerar a cadeia principal. Então, primeiro eu identifico a cadeia principal e depois eu numero a cadeia principal. É importante a numeração? Sim, fundamental. Por quê? Porque se tiver dupla, se tiver tripla, eu vou ter que dizer onde que elas estão. Se tiver ramificação, eu vou ter que dizer aonde estão as ramificações. E como é que eu digo isso no nome? Numerando a cadeia principal. Então, isso é fundamental. E vocês têm que ter muito cuidado na hora de identificar e na hora de numerar a cadeia. Porque se identificar errado ou se numerar errado, já era. A nomenclatura vai estar toda errada. Detalhe, a gente sempre numera a cadeia principal de modo que as insaturações, ou seja, ligações C-C ou C-C, e as ramificações recebam os menores números possíveis nessa ordem de prioridade. Pô, Thiago, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, se tiver ramificação e insaturação, ou seja, dupla ou tripla, a insaturação é mais importante que a ramificação. Então, a insaturação precisa ter números menores. Eu vou dar uma prioridade para as insaturações. Pô, Thiago, e se não tiver? Bom, aí eu olho para as ramificações. Aí eu numero de modo que as ramificações tenham os menores números. Deu para pegar? Vamos avançando. Regra número 3. Identificar os nomes dos substituintes conectados à cadeia principal. Então, escolhemos a cadeia principal, numeramos a cadeia principal. Agora eu vou ver quais são os substituintes ligados, conectados à cadeia. Regra número 4. Eu vou utilizar esse princípio aqui de nomenclatura, galera. Então, primeiro, eu vou dizer as posições das ramificações, os nomes das ramificações e vou finalizar com o nome da cadeia principal. Calma, que eu vou fazer vários exercícios com vocês e a gente vai aplicar todas essas regrinhas aqui na prática, beleza? Detalhe importante, se você tiver ramificações diferentes, você deverá citá-las sempre em ordem o quê? Alfabética. Então você tem na estrutura, por exemplo, etil e propil.
o E vem antes do P. Então, na hora que eu der o nome, o etil tem que vir na frente do propil. Deu para pegar? Essa é a ideia. Vamos continuar. Regra número 5. Quando a mesma ramificação aparecer repetidas vezes na cadeia, a gente vai utilizar os prefixos multiplicativos, di, tri, tetra, penta. Então, por exemplo, você tem lá um radical metil que apareceu 2 vezes na estrutura. Eu vou escrever dimetil. Se ele aparecer 3 vezes, eu vou colocar trimetil. Se forem 4, tetrametil. E por aí vai. Porém, cuidado com o que eu vou te dizer agora. Esses prefixos multiplicativos, di, tri, tetra, penta, hexa, assim como os prefixos sec e terc, lembra que a gente falou sec butil, terc butil? Então, esses prefixos multiplicativos e esses prefixos sec e terc a gente não considera em ordem alfabética. Ô Tiago, e o ISO? O ISO a gente considera. Agora, sec, terc e os prefixos di, tri, tetra, penta, hexa, esses não. A gente não vai considerar em ordem alfabética. Tranquilão? Deu para pegar até aqui? Então agora a gente vai partir para os exercícios e eu vou te mostrar na prática a execução de todas essas regrinhas. Vamos embora? Dá uma olhada nesse primeiro exemplo, ó. Lembrando que a gente tem que seguir aquele roteiro, né? Deixa eu mostrar aqui de novo para vocês. Ó, a primeira regrinha, identificar a cadeia principal. Segunda regra, numerar a cadeia principal. Então eu devo começar sempre por aí. Vamos lá, olhando para essa estrutura aqui, ó, a nossa cadeia principal vai ser a horizontal. Por quê? Porque é a sequência que vai me dar o maior total de carbonos. Percebam que aqui, ó, tem um substituinte pendurado acima da cadeia, cujo nome é metil, já que é formado por apenas um carbono. Numerando a cadeia, a gente vai numerar da direita para a esquerda, com o objetivo de que as ramificações recebam os menores números. E agora sim, a gente vai partir para a regra número 4. Vamos dizer a posição das ramificações, no caso só há uma, né? O nome da ramificação e vamos finalizar com o nome da cadeia principal. Então vamos lá, ó. A ramificação é metil e o metil se encontra na posição 2. Então a nomenclatura vai ser 2-metil e a cadeia principal. A cadeia principal é um alcano com 5 carbonos. E como é que eu dou nome para alcano? Não é prefixo mais ano? Então, galera, 5 carbonos é pente, pente mais ano, pentano. Então, esse é o nome do primeiro hidrocarboneto ramificado que eu apresento para vocês, 2-metil-pentano. Dando prosseguimento, dá uma olhadinha aqui no exemplo de baixo. Ó, se liga, também é um alcano. Só que agora, olha o que vai acontecer. Se a gente pegar como cadeia principal a horizontal, a gente vai ter um total de quantos carbonos? Vamos ver aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 carbonos. 7 carbonos ao todo. E quantas ramificações? 2. Repetindo, se eu pegar como principal a horizontal, eu vou ter uma cadeia de 7 carbonos com 2 ramificações. Só que, olha esse outro cenário aqui, galera. Vamos pegar isso aqui agora como cadeia principal, ó. Perceba que aqui eu continuo com 7 carbonos na cadeia principal. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Rolou um empate. 7 carbonos na cadeia principal. Só que agora eu tenho 3 ramificações. Deixa eu voltar lá naquela observação. Ó. Se liga aqui. Em caso de empate, deve-se optar pela cadeia principal que forneça
o maior número de ramificações. E aí, pegou? Por isso que a cadeia principal é essa que está aqui, tá? Não é a horizontal. A horizontal me daria 7 carbonos e apenas 2 ramificações. Aqui eu fiquei com 7 carbonos e 3 ramificações. Bom, e por que o correto aqui é numerar da direita para a esquerda e não da esquerda para a direita? Porque a gente tem 2 substituintes mais próximos da direita e apenas um substituinte mais próximo da esquerda. Então, a gente dá prioridade a iniciar pelo lado direito, já que eu tenho mais substituintes mais próximos da ponta direita. Tranquilo? Bom, quais os nomes desses substituintes? Ó, metil, etil e metil. Perceberam que aqui eu tenho 2 substituintes metis? Então, presta atenção. Quando determinada ramificação aparecer repetidas vezes na estrutura, deverão ser utilizados os prefixos multiplicativos di, tri, tetra. Então, no caso, como são 2 ramificações metis, eu direi dimetil. Só que cuidado, porque esses prefixos multiplicativos não são considerados em ordem alfabética. Então, quando eu for colocar em ordem alfabética, eu vou comparar o M do metil com o E do etil. E quem vem primeiro no alfabeto? O E, né, galera? O etil caiu na posição 3, então o nome vai ficar assim, ó. 3-etil. Aonde que eu tenho metil? Entre as posições 2 e 6. Então eu vou escrever 2,6 dimetil. Perceberam que aqui eu usei vírgula para separar número de número? É o único cenário no qual se usa vírgula na nomenclatura, quando se deseja separar número de número. Para você separar número de letra ou letra de letra, é sempre hífen, beleza? Então ficou assim, 3-etil, 2,6 dimetil, e a cadeia principal não é um alcano de 7 carbonos? Heptano. E como o prefixo epit começa com H, se eu escrever tudo junto, esse H vai desaparecer e vai ficar assim, ó, dimetileptano, tudo junto, sem o H. Se eu quiser sustentar o H, eu preciso colocar dimetil hífen heptano. Beleza? Tranquilo? Posso prosseguir? Então vamos embora. Lembrando que nesse slide a gente deu nome para 2 alcanos ramificados. Bom, agora eu te apresento 2 exemplos de alcenos ramificados. Principal diferença de alcano para alceno. Vai pintar agora uma ligação dupla. E isso é muito importante. A dupla tem que estar na cadeia principal e quando eu for numerar, eu preciso dar prioridade à dupla, ou seja, eu sempre vou numerar de modo que a insaturação receba o menor número possível. Tá legal? Então, no primeiro exemplo, eu vou pegar como principal a horizontal. E aí eu fiquei com 3 ramificações. Uma ramificação etil, uma ramificação metil e mais uma ramificação metil. Percebam que nesse caso, a ligação dupla está exatamente no meio da estrutura. Quer ver? Numera da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5. A dupla caiu entre as posições 4 e 5. Faz o contrário. Numera agora começando da direita. 1, 2, 3, 4, 5. A dupla caiu na mesma posição. Moral da história. Nesse caso específico, eu não preciso olhar para a dupla, porque para ela tanto faz começar de uma ponta ou começar da outra. Então aqui a gente vai olhar para as ramificações. E como eu tenho 2 ramificações mais próximas da ponta esquerda e apenas uma ramificação mais próxima da ponta direita, a numeração correta é da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
Bom, esses dois metis aí vão virar dimetil. E a gente acabou de falar que o di nós não devemos considerar em ordem alfabética. Então, sem enrolação, como é que ficou o nome desse hidrocarboneto? 6-etil. Depois, 2,3 dimetil. E a cadeia principal? Não são 8 carbonos? Oct. Tiago, é um alceno. Beleza, termina em eno. Octeno. Só que aqui, galera, eu tenho que dizer a posição da dupla. Porque ela está entre as posições 4 e 5. Mas poderia estar entre a 3 e a 4, entre a 2 e a 3, entre a 1 e a 2. Tem que dizer a posição. Não basta dizer octeno. Então, como é que a gente faz isso? Dimetil, oct. Aonde caiu a dupla? Não foi entre as posições 4 e 5? A gente sempre indica o número menor da dupla, tá? Então fica 6-etil, 2,3-dimetil, oct, 4-eno e a gente finalizou esse exemplo. Quando eu passo para o exemplo de baixo, a cadeia principal continua sendo a horizontal. Eu continuo tendo 3 ramificações. Novamente, metil, metil e etil. Só que agora, pessoal, a gente deve numerar da esquerda para a direita, porque a dupla está mais próxima da direita. Então, ou melhor, corrigindo, a dupla está mais próxima da ponta esquerda. Por isso, eu devo numerar da esquerda para a direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O nome vai ser 5-etil, 6,7 dimetil, 5-etil, 6,7 dimetil, oct. A dupla não está entre o 2 e o 3? Eu boto sempre um número menor. Oct, 2-eno. E esse é o nome do segundo alceno ramificado do slide. 5-etil, 6,7 dimetil, oct, 2-eno. E aí, tranquilinho? Comenta aí no vídeo. O que tu tá achando? Tá conseguindo pegar a explicação? Tô explicando bem devagarinho. Vamos lá? Vamos prosseguir? Bom, agora eu tô te apresentando 2 exemplos de alcinos ramificados. E aí? O que muda? Galera, é muito parecido com os alcenos ramificados, só que agora pintou uma tripla. Isso é algo muito importante. Então, além da ligação tripla precisar estar na cadeia principal, eu também começo a numerar do lado mais próximo da tripla. Beleza? Bom, esse primeiro exemplo já tem uma pegadinha. Muita gente diria que a cadeia principal é essa. Só que não. Porque essa cadeia aí tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. Sendo que, se eu tivesse escolhido essa sequência, nós conseguiríamos um acréscimo de 1 carbono na cadeia principal. E detalhe, a cadeia principal não tem que ser a maior? Então essa é a cadeia principal, tá? Quem ficou de fora é a ramificação, Tem metil na posição 4 e tem metil na posição 5. Nomenclatura: 4,5 dimetil. E agora, 7 carbonos não é ept? Como é alcino, termina em ino. Epitino? Não. Tem que dizer a posição da tripla. Pô, Tiago, tá entre o 1 e o 2, preciso dizer? Precisa, galera. Se tem outra possibilidade de posição, precisa sim. Então vai ficar ept 1 ino. Como a gente está escrevendo tudo junto aqui do dimetil, o H vai desaparecer. Vai ficar ept 1 ino, sem H. Se você quiser sustentar o H do prefixo ept, você tem que separar o dimetil do ept 1 ino, embora a recomendação da IUPAC
seja escrever o último substituinte junto do nome da cadeia principal, ou seja, sem o hífen. O ideal é que você escreva do jeitinho que eu fiz aqui. Beleza? Próximo exemplo. Bom, nesse próximo alcino ramificado, a cadeia principal vai ser essa. Eu devo numerar essa cadeia da direita para a esquerda, para que a ligação tripla tenha os menores números possíveis. E agora eu vou ter 1, 2, 3 radicais metis na estrutura. Então vai ficar trimetil, né, pessoal? Em quais posições? Na 2, na 6 e na 7. Então o nome vai ser 2,6,7 trimetil. E agora eu vou para a cadeia principal. Oct. Aonde caiu a tripla? Não foi entre os carbonos 3 e 4? Então a gente vai colocar oct 3 ino. Lembrando que quando eu indico a posição da insaturação, é sempre o número do carbono menor, tá? Então, se a tripla está entre o 3 e o 4, eu coloco o número 3. Se a tripla está entre o 1 e o 2, eu coloco o número 1. E aí? Tranquilo? Bora avançar. Bom, agora eu vou te apresentar 2 exemplos de alcadienos ramificados. Cadeia principal é a maior, pegando as duas duplas. Então, aqui não tem para onde correr. A cadeia principal é essa. Quem ficou de fora é ramificação. Em cima é um radical metil. Embaixo, etil. E a gente vai numerar da onde para onde. Bom, em relação à dupla, tanto faz, porque eu tenho uma em cada ponta. Nesse caso, a gente vai olhar para os substituintes. Como os 2 substituintes estão mais próximos da ponta direita, o correto é que você numere da direita para a esquerda. Nomenclatura: 2-etil, 3-metil. E agora, os alcadienos têm 2 duplas. Então, a gente vai precisar dizer, no nome da cadeia principal, o menor carbono de cada dupla. Como são 6 carbonos, qual é o prefixo? X, correto? Bom, como eu vou escrever o nome da cadeia principal junto do metil, esse H vai desaparecer. Então, vai ficar X, ou melhor, hexa, já que trata-se de um alcadieno. Hexa, o quê? 1,5 dieno. Tranquilo? 2-etil, 3-metil, hexa, 1,5 dieno. 2-etil, 3-metil, hexa, 1,5 dieno. Fechamos o nome do primeiro dieno ramificado. Agora, a gente vai passar para esse exemplo aqui de baixo. Ó. A cadeia principal pode ser a horizontal. Tem outra possibilidade aí, mas que vai levar ao mesmo nome. Então, eu vou deixar aí a principal na horizontal mesmo. E agora, quais são essas ramificações? Em cima, eu tenho um substituinte propil. E embaixo, também são 3 carbonos. Mas lembra que eu te falei do rabo de peixe? Então, olha o rabo de peixe aí. Esse radical aqui embaixo é o isopropil. Beleza? Mas, professor, a gente vai numerar da onde para onde? Olha para as insaturações. As 2 duplas não estão mais próximas da esquerda? Então, você vai numerar da esquerda para a direita. Tá aí, ó. São 9 carbonos. Cuidado com a ordem alfabética, hein? O iso, eu considero o I. Então, aqui eu estou comparando o I com o P. E o I vem antes do P. Então, o nome será 5 isopropil. 5 isopropil. 6 propil. E agora a gente vai para a cadeia principal. A cadeia principal não tem 9 carbonos? Prefixo non. Como é um alcadieno,
eu acrescento a vogal de ligação A, vai ficar nona. E a terminação em? Terminação de eno. Aonde caíram as duplas? Uma entre o 1 e o 2, eu vou escrever o 1, e a outra entre o 3 e o 4, eu vou escrever o 3. Então, o nome ficou 5-isopropil, 6-propil, nona, 1,3 de eno. 5-isopropil, 6-propil, nona, 1,3 de eno. E a gente finalizou os exemplos de alcadienos ramificados. Vamos continuar. Bom, e agora a gente vai falar dos cicloalcanos ramificados e dos cicloalquenos ramificados. Então, ó, os dois exemplos da esquerda são cicloalcanos ou ciclanos ramificados e os dois exemplos da direita são os cicloalcenos ou ciclenos ramificados. Como é que eu faço para nomear um ciclano que tem apenas uma ramificação? Gente, se só tem uma ramificação, ela só pode estar na posição 1. Então, eu não preciso dizer um metil e o nome da cadeia principal. Eu posso escrever direto, ó, metil ciclopentano. A cadeia principal é o ciclopentano, que tem um metil ali pendurado. Seja qual for o local que eu coloque o metil, esse local será a posição 1. Então, é redundante escrever um metil ciclopentano. Eu posso escrever direto metil ciclopentano. Já no exemplo de baixo, eu tenho dois substituintes metis. E nesse caso, eu tenho que dizer a posição, porque eu tenho os dois metis no mesmo carbono. Eu vou dizer que é o carbono 1, mas eu poderia ter um metil no carbono e outro no carbono vizinho. E aí eu teria um hidrocarboneto diferente. Então, recapitulando, ó, cicloalcano ramificado, a gente só numera se tiver mais de uma ramificação, mais de um substituinte. Nesse exemplo de baixo, portanto, eu preciso numerar. E o nome vai ser 1,1 dimetil ciclohexano. Tudo bem? 1,1 dimetil ciclohexano. Quando a gente passa aqui para o lado, eu tenho dois exemplos de ciclenos ou cicloalquenos. E aí? Quem tem prioridade? A ramificação ou a insaturação? Sempre a insaturação. No caso de uma estrutura cíclica com dupla, a dupla deverá estar sempre nas posições 1 e 2. Então, aqui eu vou numerar assim, ó, 1, 2 e 3. Por quê? Se eu numerasse 1, 2, 3, 4 e 5, o metil cairia na posição 5. E qual é a minha intenção? Não é que tanto a dupla quanto as ramificações recebam os menores números? Então, essa numeração interna, estou apagando, ó, tá errado, tá? A numeração correta é a que está em vermelho. E aonde caiu o metil? O metil caiu na posição 3. Como é que vai ficar o nome disso aí? 3-metil ciclopenteno. Professor, mas eu não preciso dizer a posição da dupla? Não. Lembra que eu acabei de dizer? Se a estrutura for cíclica, a dupla vai estar sempre entre as posições 1 e 2. A gente numerou aqui não por causa da dupla. A gente numerou para dizer a posição do metil. Ah, Tiago, então quer dizer que se for um ciclano com uma ramificação só, eu não numero. Mas se for um cicloalqueno com uma ramificação só, eu já preciso numerar. Perfeito, é exatamente isso. No exemplo de baixo, a gente vai numerar assim, ó, carbono 1, carbono 2, carbono 3 e carbono 4. Percebam que percebam que a dupla está entre as posições 1 e 2 e os dois substituintes caíram nos menores números possíveis, que são 3 e 4. Nomenclatura disso aí? 3,4 dimetil
ciclohexeno. Novamente, eu não preciso dizer a posição da dupla, apenas a posição dos substituintes metis. 3,4-dimetilciclohexeno. Esse é o nome do segundo cicloalqueno ramificado. E aí, tranquilão? Foi? Deu para pegar a ideia? Espero que sim. Para a gente finalizar, eu vou passar agora para os aromáticos ramificados. Simbora! E eu dividi os aromáticos ramificados em 2 cenários principais. Tem outros, tá? Mas eu só vou abordar aqui os casos que caem com uma frequência maior, que são os casos dos aromáticos ramificados com apenas um substituinte e com 2 substituintes. Geralmente, a cadeia aromática é o benzeno. O que vai variar é esse substituinte, é o radical que está conectado à cadeia aromática. Como é que eu faço para dar o nome? É só dar o nome do substituinte e terminar com o benzeno, que nesse caso é a nossa cadeia principal. Aqui, a gente tem o quê? A gente tem um metil conectado ao benzeno. Então, como é que ficaria o nome desse aromático ramificado? Metilbenzeno. Também conhecido como tolueno, mas tolueno é a nomenclatura usual. O nome oficial é metilbenzeno. Nesse outro caso aqui, eu tenho o rabo de peixe ligado ao benzeno. E o rabo de peixe, tu já sabe, é o radical iso. E como esse radical iso tem 1, 2, 3 carbonos, a gente está falando do isobutil, do isopentil? Não, a gente está falando do isopropil. Nomenclatura: isopropilbenzeno. Esse é o nome do segundo exemplo. Isopropilbenzeno. Tranquilo? Bora que está acabando. Vou te apresentar agora o segundo cenário dos aromáticos ramificados, que é exatamente quando você tem o benzeno com 2 substituintes. E eu estou chamando esses substituintes de X e Y. Por quê? Porque eles podem ser iguais, mas eles também podem ser diferentes. Tá legal? E aí eu tenho 3 possibilidades. Pode ser que esses substituintes estejam em posições vizinhas, ou seja, nas posições 1 e 2. Pode ser que esses substituintes estejam separados por apenas um carbono, ou seja, que tais substituintes estejam nas posições 1 e 3, ou pode ser também que eles estejam em posições opostas, nas posições 1 e 4. Então, se forem posições vizinhas, eu chamo de 1,2 ou orto. Se estiverem separados por um carbono, eu chamo de 1,3 ou meta. E se forem posições opostas, 1,4 ou para. Vamos lá? Vou te mostrar alguns exemplos. Olha aí. Olha para esse primeiro aqui, ó. Você tem o benzeno com o quê? Com 2 grupos metis pendurados. E aonde eles estão? Ora, eles estão nas posições 1 e 2 da cadeia aromática. Então, eu posso dizer que o nome desse cara é 1,2 dimetilbenzeno, ou, já que 1,2 é a mesma coisa que orto, eu posso escrever orto dimetilbenzeno. E se eu quiser, eu ainda posso abreviar esse orto, escrever O dimetilbenzeno. É possível abreviar o orto, escrever O? Sim, é possível. O dimetilbenzeno. Poxa, professor, então tem esses 3 nomes possíveis. Exato. Tem esses 3 nomes possíveis. E repara, aqui os substituintes eram o quê? Iguais, né? 2 substituintes metis. Vem para cá. Eu também tenho 2 substituintes e eles também são iguais, ó. Etil e etil. Quando eu numerar, vai ficar 1, 2, 3.
Como é que fica o nome para isso aí? Eu posso escrever 1,3 dietilbenzeno. Como o 1,3 é a mesma coisa que meta, eu também posso escrever metadietilbenzeno. E ainda é possível abreviar o meta, colocar só o M. M-dietilbenzeno. Mais um exemplo de aromático com 2 substituintes, sendo os 2 substituintes iguais. Pô, vem cá, mas e se eles fossem diferentes? É o próximo exemplo, que será o nosso último exemplo do vídeo. Vamos fechar a aula com esse caso, tá bom? Então, a gente tem aqui um radical etil e a gente tem aqui um radical o quê? Metil. Quem vai ser a posição 1? Quem vai ser a posição 4? Se liga. Se os radicais fossem iguais, tanto faz quem é o 1 e quem é o 4. Só que nesse caso os radicais são diferentes. O etil é diferente do metil. E o que manda a IUPAC nesse caso? Nesse caso, a IUPAC fala o seguinte: o radical que vem primeiro no alfabeto, e nesse caso é o radical etil, deve ter o menor número possível. Então a numeração correta aqui é essa, ó. 1, 2, 3 e 4. Como é que ficaria o nome desse caso? Ficaria 1-etil, 4-metil, benzeno. Se você não quiser numerar, quiser usar o orto, o meta e o para, 1 e 4 é para. Então, é só você escrever assim, ó, para etil, metil, benzeno. E ainda é possível abreviar o para, escrever só a letra P. P, etil, metil, benzeno. Tranquilão? Gente, finalizamos o segundo vídeo do assunto hidrocarbonetos. Bom, agradeço muito a vocês por terem assistido o vídeo até aqui. Já peço para vocês seguirem a gente no Instagram. Olha a Química aí. Gostou do vídeo? Pô, dá essa moral, curte o nosso vídeo, comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Se inscreva no canal Olha a Química aí, aqui do YouTube. É só isso que eu peço em troca para que eu continue produzindo conteúdo de qualidade para vocês. Beleza? Galera, um forte abraço e até o próximo vídeo.